escribas. Quem eram esses homens? É verdade que eles eram chamados de mestres da lei ou doutores da lei? E quem eram os anciãos, ou líderes religiosos, ou líderes dos judeus, que aparecem também na Bíblia? E os chefes dos sacerdotes, ou principais sacerdotes, quem eram esses homens? É verdade que havia um sumo sacerdote, que era o chefe deles? Se havia um sumo sacerdote, por que a Bíblia diz que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes? Afinal de contas, eram dois ou era apenas um sumo sacerdote? E o Sinédrio, o que é que tem a ver com isso? É verdade que eles se reuniam lá para julgar as pessoas? O que de fato é esse Sinédrio? E o que tudo isso tem a ver com Jesus? Nós estaremos estudando tudo isso na aula de hoje. Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos senhores. Sejam bem-vindos em mais uma aula. Nós estaremos hoje falando dos encargos religiosos na época de Jesus, as funções religiosas na época de Jesus. Já sabemos a diferença entre encargos religiosos e partidos religiosos da época de Jesus. Já estudamos sobre os partidos religiosos, já estudamos sobre o movimento político da época de Jesus. E agora nós estamos estudando sobre os encargos. Então hoje vamos falar sobre escribas, mestres da lei, escribas, mestres da lei, sobre principais sacerdotes, vamos falar sobre os líderes religiosos, vamos falar sobre o sumo ou os sumos sacerdotes e vamos falar sobre o sinédrio. Então, meus irmãos, vamos aqui para o computador, nesse material especial que a gente tem preparado para cada um dos senhores. E aqui a gente já tem escribas ou mestres da lei. Queridos irmãos, olha só, a gente está vendo aqui nessas figurinhas a mão de um homem, de um senhor escrevendo algo, né? Eram pessoas que escreviam. E escriba é um nome que parece escrita. Então, quem eram os escribas? Escribas, eles eram uma espécie de copistas, eles faziam cópia. Vamos falar agora sobre eles. Como assim? Eles pegavam um livro, qualquer uma carta, e eles começavam a fazer cópias desse livro, eles faziam isso na lei. Mas, professor, não era só apenas tirar xerox? Não, amados irmãos, hoje é muito fácil para a gente vai para uma impressora, coloca uma folha lá e tira uma cópia dessa folha e já sai ali prontinho, né? A tecnologia nos ajuda com isso. Mas naquela época não era assim. A maioria das pessoas, inclusive, não sabia nem ler, na verdade. Então, uma pessoa que sabia ler e sabia escrever era uma pessoa muito especial. Então, eles podiam pegar esses livros, inclusive a lei, e ler e escrever ao lado e fazer cópias desses livros. E essas cópias faziam com que as pessoas tivessem mais livros idênticos. Hoje nós temos as gráficas, hoje nós temos as impressoras, as máquinas de xerox, mas naquela época não tinha isso. Então essas pessoas que faziam essas cópias eram chamadas de copistas. Eles escreviam, eram os escribas, queridos. E como escriba era uma função, e era uma função muito especial, nós estamos tratando sobre eles. Agora, olha só, irmãos, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que a gente tem a lei de Moisés. A lei de Moisés está lá, a Torá, né? Que hoje para a gente é o Pentateuco. E de repente os escribas eles começavam a transcrever essa lei, fazendo essa lei, esses copistas, para que outras pessoas pudessem ter acesso a essa lei, naturalmente. Para que essa lei pudesse ser difundida e muito mais pessoas lerem. Só que eles estavam tão acostumados a escrever a lei, porque até o ponto que eles estavam tão acostumados a escrever as leis, a copiar, transcrever as leis, que praticamente eles estavam decorando, sabendo aquilo ali de cor. Então, quando alguém dizia, olha, a parte da lei de Moisés que fala assim, eles lembravam, sim, eu sei qual é, eu escrevi isso daí várias vezes. Eu sei que essa parte da lei diz assim, assim e assim. E, inclusive, depois dessa passagem, ele cita assim, assim, assim. Então, eles tinham tudo na mente. Então, como esses escribas eles eram muito refinados, rebuscados na lei, eles tinham ela praticamente de cor, de tanto que eles escreviam, era a profissão deles, eles eram mestres na lei, eles eram doutores na lei.
É por isso que o nome escriba aparece na Bíblia às vezes como os mestres da lei, ou doutores da lei, ou especialistas da lei, enfim. Eles eram, digamos assim, os tais da lei, os caras da lei. Eles sabiam muito a lei. E eles sabiam muito mais que as outras pessoas porque eles estavam diariamente lidando com ela. Copiando, escrevendo. Então eles estavam fixando muito a lei. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então, os escribas, esses copistas, esses homens que eles escreviam a lei muitas das vezes, eles sabiam muito bem a lei e tinham praticamente ela decorada a lei. Tá? Eles eram mestres da lei, eles eram doutores na lei, eles eram peritos na lei. Ok, meus irmãos, então fechado escribas, vamos para um versículo bíblico, Mateus 9, capítulo 9, versículos 2 e 3, diz bem assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Olha só que interessante, irmãos. Os escribas, eles sabiam pela lei que a única pessoa que era digna de perdoar pecado era Deus. Então, a partir do momento que ele disse: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados, os escribas na hora remeteram a lei, eles tinham a lei decorada, diziam: Peraí, Deus é o único que pode perdoar pecados, isso está lá na lei de Moisés. Aí eles pensaram na hora: ele está blasfemando. Por que ele está blasfemando? Porque ele está se intitulando Deus. Ele está se intitulando, como ele se intitulou o Filho de Deus, ele está se intitulando Deus. Perdoar pecados, e ele é Deus. Então ele blasfema. É interessante, né? Os escribas, eles captaram na hora. E aqui o versículo continua dizendo bem assim, meus irmãos: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seus corações, em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Jesus já tinha se mostrado o Filho de Deus. As leis, as mesmas leis dos escribas que diziam isso, que só Deus perdoava o pecado, testemunhavam a respeito de Jesus. Porque eles não eram tão espertos na lei? Porque eles não aceitaram Jesus como Salvador, se toda a lei tinha profetizado sobre Jesus? Todo o Antigo Testamento tinha profetizado sobre Jesus. Os profetas tinham falado a respeito de Jesus. Porque eles também não acreditaram nisso? Eles só queriam acreditar em uma parte e na outra não. Então os corações deles estavam pensando mal. E Jesus já tinha dado os sinais de que ele era o Filho de Deus, de que ele tinha vindo de Deus. Mas esses escribas estavam com o coração fechado. Eles não queriam aceitar a Jesus. Então Jesus disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? É como se Jesus dissesse assim: é muito fácil eu dizer seus pecados são perdoados. Agora, levante e ande não é qualquer um que fala, meu irmão. Vocês querem saber se realmente o Filho do Homem tem autoridade ou não? Eu não disse que os pecados estão perdoados, agora eu vou dizer levante-se e ande. Isso é o que a gente vê aqui na próxima página do versículo, na continuação. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Espetacular, né, meus irmãos? Espetacular. E os fariseus ficaram sem chão, né? Os fariseus ficaram sem chão. Queridos, vamos para o próximo encargo, que são os sacerdotes ou principais sacerdotes. Antes, a gente precisa falar um detalhe importante para os senhores. A gente já falou sobre partidos religiosos que eram uma espécie de pensamentos religiosos, filosofia religiosa, como eles interpretavam as leis. Os fariseus interpretavam a lei de um jeito diferente dos saduceus, que os herodianos tinham outra maneira de interpretar, os essênios também. Irmãos, logo ao começo, na primeira aula que a gente teve desse módulo, a gente tratou a respeito das diferenças entre os encargos, que são funções, para os partidos religiosos, que eram pensamentos religiosos. E a gente trouxe um exemplo. A gente trouxe aquele exemplo de duas igrejas, né? Duas amadas igrejas do Senhor. A gente disse que uma delas era uma Assembleia de Deus da vida e outra uma igreja presbiteriana. A Assembleia de Deus representando uma igreja mais de linha pentecostal
e a igreja presbiteriana representando uma igreja de linha mais reformada histórica. Ambas as igrejas são bênçãos na mão do Senhor. E a gente pegou como se fossem membros de cada igreja, né? A gente trouxe como se fossem diáconos, um diácono de cada igreja, também trouxe um pastor de cada igreja, para falar a respeito de pensamentos deles. Isso foi um exemplo que a gente criou e citou aqui para os senhores. E o que foi que a gente disse? A gente disse que um diácono, quer seja da presbiteriana, a gente chamou de diácono, né? Tem outros nomes também, um auxiliar, um diácono, ou quer seja da Assembleia de Deus, era uma espécie de encargo, era uma função que ele estava dentro ali da igreja, de servir ao Senhor com aquela função. E se a gente tivesse trazido um pastor da presbiteriana e um pastor da Assembleia, seria outro encargo diferente do diácono. Seria um encargo de pastor, eles estariam pastoreando. Se fosse convidado para fazer um batismo, quem estaria prestando o batismo seriam os pastores. Esse encargo, eles são a autoridade eclesiástica para isso. Só que a gente viu que os pensamentos das pessoas de uma linha pentecostal, como a Assembleia, geralmente são diferentes em relação à soteriologia, a salvação, aos pensamentos de uma pessoa de uma linha mais reformada histórica. E a gente trouxe o exemplo do arminianismo e do calvinismo. Então, se uma pessoa, quer fosse um encargo de pastor ou encargo de diácono, fosse um dos irmãos da Igreja Assembleia, provavelmente eles iriam explicar a salvação puxando um pouco mais para a parte arminiana. Já se fosse uma pessoa, qualquer que fosse o encargo, o auxiliar, o pastor ou outro encargo de um irmão de uma igreja da presbiteriana, provavelmente eles iriam explicar a questão da salvação puxando um pouco mais para a visão mais calvinista. Ou seja, a função que eles exercem em suas igrejas são encargos, mas o tipo de pensamento que eles têm, puxando um pouco mais para o arminianismo ou mais para o calvinismo, são partidos religiosos no nosso exemplo. São pensamentos religiosos. Então a gente com isso diferenciou encargo religioso com pensamento religioso ou partido religioso, tá? Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque a gente viu que o encargo dos escribas eram pessoas que escreviam, que eram mestres da lei. E eles também tinham uma maneira de pensar. E os escribas, isso é bem importante agora que a gente vai falar, tá? A grande maioria dos escribas, o partido religioso deles era farisaico. Os escribas eram fariseus, irmãos. Então os escribas eram os intelectuais de linha farisaica, com pensamento fariseu, e ensinavam as outras pessoas, e as outras pessoas acabavam pensando com o pensamento fariseu também. Então, quando se fala em escribas ou mestres da lei, é um encargo, mas quase sempre esses escribas eles tinham um pensamento mais farisaico. Por exemplo, se a gente pega, mais uma vez voltando àquele nosso exemplo, se a gente pega um irmão de uma igreja presbiteriana, por exemplo, né? O amado irmão da igreja presbiteriana vai exercer determinado encargo lá na igreja, então ele é dessa igreja. Quase sempre o pensamento dos irmãos da igreja presbiteriana, que são igrejas mais reformadas históricas, vai ser um pensamento puxando um pouco mais para o calvinismo. Ah, mas será que tem alguém na presbiteriana que seja arminiano? Pode até ter, mas será que é fácil da gente encontrar isso, gente? Não é, é mais difícil. A mesma coisa quando a gente vê alguém de uma igreja mais pentecostal, como a gente citou, um assembleiano, por exemplo, outra amada igreja do Senhor. Os irmãos da Assembleia de Deus geralmente têm um pensamento mais voltados ao arminianismo. Será que a gente pode encontrar alguém dentro de uma Assembleia de Deus que seja calvinista? Talvez até encontre, mas é algo que foge à regra, é mais uma exceção, não é algo comum de se encontrar. Pode até encontrar, mas não é algo comum de se encontrar. Então, por que a gente trouxe esse exemplo mais uma vez? Para dizer que era muito mais comum os escribas ou mestres da lei, que tinham esse encargo, esses homens inteligentíssimos, que faziam a lei, que tinham a lei decorada praticamente, quando eles ensinavam um pensamento farisaico, eles eram fariseus e formavam discípulos fariseus. Amém, queridos irmãos? Então, os escribas ou mestres da lei geralmente eram fariseus e formavam discípulos fariseus. Muito importante isso, tá? E os sacerdotes e principais sacerdotes? Vamos falar deles agora. Vamos lá, irmãos. Sacerdotes ou principais sacerdotes, a gente está vendo aqui
algumas imagens de alguns sacerdotes em um templo, né? Aqui tinha o tabernáculo, um animalzinho que ia ser sacrificado. Aqui tem o templo que já foi construído, né? Fazendo menção ali ao templo de Herodes. Queridos, os sacerdotes eram aquelas pessoas que trabalhavam no templo do Senhor desde a época de Arão, né? Que era sacerdote. Cabia a eles todos os rituais referentes a culto. Eles que recebiam o animal, eles que faziam o sacrifício do animal, eles que cuidavam do templo. Lembre daquela história dos sacerdotes da tribo de Levi, né, que eram selecionados da tribo de Levi, que ficava ali só para cuidar do templo, enquanto todo mundo tinha que trabalhar nas plantações, nas outras coisas. Eles tinham que ficar ali no templo o tempo todo, acendendo a velhinha do candelabro, sem deixar apagar, mexendo no incenso, limpando aquilo tudo, oferecendo os animais em sacrifícios. Então, essa função era a função dos sacerdotes. Então, desses sacerdotes que trabalhavam para o Senhor, existiam os cabeças deles. E os cabeças deles eram os principais sacerdotes ou chefes dos sacerdotes, irmãos. Olha só o que esse versículo traz para a gente. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Betânia era a cidade que era de Marta, Maria de Betânia e Lázaro, que eram irmãos. Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então muita gente estava indo para Betânia para ver não só Jesus, mas para ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Gente, olha só. Este versículo bíblico tem uma coisa muito interessante para a gente. A gente viu que a maioria dos escribas, praticamente todos os escribas, mestres da lei, eles eram fariseus. Já os principais sacerdotes ou chefes dos sacerdotes, a maioria deles era saduceus. Os chefes dos sacerdotes não eram qualquer tipo de pessoa, não era de qualquer linhagem, eram pessoas especiais, colocadas ali em locais chaves, eram pessoas que tinham poder, eram pessoas que tinham riqueza, e a gente viu que esse tipo de pensamento batia muito com os saduceus e não com os fariseus. Saduceus era minoria, era uma minoria mais seleta. E o pensamento saduceu era aquele pensamento que se preocupava mais com política, manter tudo certinho, com os seus bens, com dinheiro no bolso. Ele se preocupava mais com isso do que com a lei do Senhor propriamente dito. Então, amados, muitos chefes do sacerdote tinham um pensamento voltado mais aos saduceus, e muitos deles, na verdade, já haviam se corrompido, né? Já haviam se corrompido e não se preocupavam mais com a palavra do Senhor, mas se preocupavam com si mesmos, com o seu bem-estar, com o seu bolso. Então, escribas, que era esse encargo, ou mestres da lei, fariseus, importante isso, o partido religioso deles era fariseus. Já os chefes dos sacerdotes, ou principais sacerdotes, né, a maioria deles, praticamente todos, eram da linhagem dos saduceus, tá, queridos? Saduceus. Agora, olha que interessante, a gente viu que os saduceus não acreditavam em ressurreição, dentre outras coisas que eles não acreditavam. E aqui está dizendo que os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro. Por que eles queriam matar Lázaro? Porque a maioria dos principais sacerdotes, eles não eram saduceus, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi a prova viva, literalmente falando, de que a ressurreição existe. Então Jesus, ele, contra fatos não há argumentos. Jesus, ele não ia ficar rebatendo com os saduceus. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Quando ele ressuscitou Lázaro, aqueles argumentos que os saduceus tinham, de que não existia ressurreição, de que não existia isso, caíram por terra. Então o que é que eles disseram? Vamos matar Lázaro. Então eles já queriam matar Jesus, disseram vamos matar Lázaro. Que pensamento, né, gente? Era para dizer o quê? Gente, está vendo que o nosso pensamento está errado? Realmente, Jesus é o Filho de Deus, ele ressuscitou. Vamos lá ver se isso é verdade? Comprovaria e diria, isso é verdade, a ressurreição existe e esse homem é o Filho de Deus. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos, né, pedir perdão ao Senhor. Mas eles não queriam isso, eles estavam com o coração duro, tão duro, ao ponto que quando eles viram que o Senhor tinha ressuscitado Lázaro, acreditaram, mas foram lá para matar Jesus e para matar Lázaro. Né? Vê como o coração desses homens estava
corrompido. Eles não estavam nem aí para a palavra de Deus, eles queriam saber deles mesmos, eles queriam saber deles. Porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Lázaro estava ressuscitado, então eles voltavam crendo em Jesus. Interessantíssimo esses versículos, amados irmãos. Vamos continuar. Vamos agora falar do terceiro encargo, os anciãos ou líderes dos judeus. Nós já falamos dos escribas ou mestres da lei, falamos dos principais sacerdotes ou chefes dos sacerdotes, vamos falar dos anciãos. Queridos irmãos, nós vimos que os judeus, eles eram pessoas que eles estavam sob o domínio de Roma. E Roma tinha colocado governantes para governar o povo naturalmente, né? Pôncio Pilatos era um deles, era um governador romano, os próprios Herodes eram outros deles. E essas pessoas governavam conforme eles achavam conveniente. E muitos deles reprimiam naturalmente os judeus. Então os judeus, às vezes, eles se juntavam e eles levantavam pessoas para tentar representá-los, né, com essas pessoas, com esses governantes, a fim de que eles fossem representados. Então, geralmente, essas pessoas que representavam o povo eram pessoas mais maduras, mais velhas, né, mais anciãos. Por isso que esses homens eram chamados de anciãos ou líderes dos judeus ou até mesmo líderes religiosos. Eram pessoas que se destacavam ali no meio dos judeus e eram mais capazes de representar os judeus, né, em alguma coisa que precisasse de representação. A questão é que muitos desses anciãos, nem sempre a representação deles eram em prol do povo de fato, né? Também tinham pessoas corruptas em todos os lugares e pessoas colocadas ali por conta de suas posses, por conta dos seus poderes, né? Mas enfim, vamos passar para o próximo slide e o versículo bíblico diz bem assim, meus irmãos, olha só. E, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Elas, as mulheres, depois que Jesus ressuscitou. Elas viram Jesus ressuscitado e depois elas saíram. Aí alguns da guarda dos soldados foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, o que havia acontecido. Reunindo-se eles, os chefes dos sacerdotes, em conselho com os anciãos, então eles se reuniram com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Olha só que interessante, né, irmãos? Os chefes dos sacerdotes, que eram os homens que tinham poder, que mandavam na coisa, eles se juntaram com os anciãos, os líderes dos judeus, que eram homens influentes, e disseram: o que é que a gente faz? Porque a gente não pode sair por aí, né, dizendo que ele ressuscitou. Então eles chamaram os soldados, quer dizer que a história aconteceu assim, assim, os soldados foi. Aí eles deram dinheiro, corromperam os soldados e disseram: olha, vocês vão dizer assim, a gente estava dormindo e os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo dele. Mentira, né? Para criar essa história aí, para não dizer que Jesus ressuscitou. Então, os chefes dos sacerdotes fizeram isso com os anciãos, com os líderes do povo, né? Pessoas influentes. Foram lá e fizeram isso, né? Deram uma soma de dinheiro para os soldados para corromper os soldados e espalhar mentiras, irmãos, mentiras. Queridos, vamos falar sobre sumo sacerdote. Já falamos sobre os escribas ou mestres da lei, os chefes do sacerdote, os principais sacerdotes. Já falamos sobre os anciãos ou líderes do povo, ou líderes religiosos, ou líderes judeus. O sumo sacerdote, o nome sumo quer dizer principal, né? Maior. Então, sumo sacerdote era o maior sacerdote de todos aqueles sacerdotes. Dentre os sacerdotes já tinham os chefes dos sacerdotes, e dos chefes dos sacerdotes tinham o principal deles, que era um sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote era o líder deles, né? Então aqui tem uma imagenzinha de um homem como na posição de sumo sacerdote, tinha as vestes especiais. E aqui a gente vê uma imagem do lado, gente, que a gente trouxe de propósito para tratar a respeito disso. Aqui era do tabernáculo, né? No Santo dos Santos, é onde ficava a Arca da Aliança, e o propiciatório, que era a tampa. Tinha a imagem dos anjos lá, fechando, e a gente ouve aquela história que no Santos dos Santos não entrava ninguém, mas uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava
para fazer o que precisava fazer lá, né? Então, como a gente ouviu essa história, a gente aproveitou, trouxe essa imagem para os senhores. Olha só, gente. O sumo sacerdote representava em Israel a suprema autoridade da religião. Então, ele era a maior autoridade de religião para o povo, né? Para o povo judeu. Em Israel era o sumo sacerdote, isso é importante. Aí ele correspondia propriamente à suprema administração de tudo que estivesse relacionado ao culto. A gente viu que os sacerdotes já eram responsáveis pelo culto e o sumo sacerdote era o chefe de tudo isso, né? Ainda no outro comentário bíblico diz bem assim, irmãos, no fundo do santuário estava o Santo dos Santos, uma sala quadrada de 20 côvados em cada um dos seus lados, né? Então essa história do tabernáculo e do templo a gente não vai tratar aqui, mas o tabernáculo e depois o templo foi construído também. Tinha o átrio ou o pátio, que é onde se faziam sacrifícios, e depois tinha a parte interna que era dividida em praticamente duas, o lugar santo e o Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. Esses dois eram divididos por um véu. No lugar santo a gente vê que ficava o candelabro mais ao sul, ficavam os pães da propiciação mais ao norte, a leste era a parte da entrada da porta, a oeste ou poente era a parte que ficava a cortina. Então essa cortina, esse véu, era o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. E no Santo dos Santos ficava lá a Arca da Aliança, que estava lá nesse lugar santo, e lá dentro da Arca da Aliança ficava a vara de Arão que floresceu, ficava o maná, também, né, a prova que era o maná também, e as tábuas da lei. Então, queridos, quando ele disse bem aqui nesse comentário que o Santo dos Santos estavam no fundo do santuário, uma sala quadrada de 20 côvados, aí ele está explicando como está escrito lá tudo na lei, em cada um dos seus lados. Em outro tempo, esse lugar foi ocupado pela Arca da Aliança, quando tinha a Arca da Aliança, que foi perdida depois. Aí olha o que ele fala aqui. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, podia entrar no Santo dos Santos, onde fazia breve oração e intercessão pelo seu povo, né? Então, uma vez por ano, nesse dia que é o dia da expiação, ele entrava apenas o sumo sacerdote, e uma vez por ano ele podia entrar no Santo dos Santos, né? Para fazer lá as preces de intercessão pelas pessoas. Interessante, né, queridos irmãos? Então, a gente aproveitou essa circunstância e trouxe isso para os senhores. Irmãos, Mateus 26, capítulo 26, versículo 3, diz bem assim: Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Olha, os principais sacerdotes, que a gente já sabe quem é, e os anciãos. Cadê os fariseus? Era deixado de lado, né? Lembra que os fariseus eram os escribas, que eram fariseus, eram inimigos dos saduceus, e os principais sacerdotes, a maioria deles era de pensamento saduceu. Então, como eles eram inimigos, e os saduceus eram minoria, mas eles eram quem mandavam, eles não queriam que os fariseus se misturassem, não. Deixa os fariseus para lá. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, que eram os líderes religiosos ou líderes dos judeus, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, né? Foram lá fazer o conluio, foram lá conversar com o sumo sacerdote que era chamado Caifás. Então, peraí. Já que sumo sacerdote era só um professor, por que a gente vê na Bíblia que diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes? Eram dois sumos sacerdotes. Boa pergunta. Vamos tratar sobre isso agora. Aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando como se fosse um soldado, e aqui a gente tem dois homens para tentar representar duas autoridades, né? Um pouco mais maduro, um pouco mais novo, os dois sumos sacerdotes. Olha só, queridos, o que está escrito bem aqui, Filião também. Os evangelhos só mencionam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, os quais desempenharam um papel indigno na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo o segundo, que era Caifás. Anás, olha só, Anás e Caifás sumos sacerdotes. Anás, tornado sumo sacerdote no ano 6º de nossa era, foi deposto depois da morte de Augusto. Augusto, a gente viu que era o imperador César Augusto, já estudamos isso. O imperador César Augusto foi imperador do nascimento de Jesus,
E Tibério César foi o imperador da época da crucificação, do ministério de Jesus, da ressurreição, ascensão aos céus. Então, aqui quando ele diz que o imperador Augusto morreu, Anás foi deposto. Então ele saiu, por algum motivo, ele saiu da posição de sumo sacerdote, sendo sucedido por seu genro e por 4 de seus filhos, um depois do outro. Então o primeiro a suceder era o genro dele. O genro dele é o esposo da filha dele, que era Caifás. Então Anás era sumo sacerdote. Quando ele foi deposto, Caifás, que era genro dele, foi e assumiu o sumo sacerdócio. Contudo, permaneceu mesmo depois da sua destituição, exercendo influência considerável. Por isto, sem dúvida, conduziram o Salvador à sua casa antes de apresentá-lo ao Sinédrio, que devia julgá-lo. A gente vai falar sobre o Sinédrio agora, e vai falar sobre o julgamento de Jesus no Sinédrio. Olha só que interessante, irmãos. Anás era sumo sacerdote. Depois, por motivos políticos, tiraram ele do sumo sacerdócio, mas ele era um homem maduro, era um homem que tinha, talvez, as predisposições suficientes para estar no sumo sacerdócio, mas por algum motivo político tiraram ele. Quando tiraram, colocaram o genro dele, Caifás. Caifás era genro de Anás. Então Caifás ficou sendo o sumo sacerdote de fato. Mas Anás não tinha morrido. Ele não deixou de ser sumo sacerdote porque morreu, mas sim porque quiseram afastá-lo. Então ele continuou sendo mais maduro, ele era sogro de Caifás, e ele continuou tendo aquela influência, aquele poder que ele exercia antes. Então mesmo que ele não fosse o sumo sacerdote, teoricamente, porque agora era Caifás, quem assinava os papéis era Caifás, quem dizia era Caifás, mas Anás era muito influente. Então na prática ele funcionava assim como sumo sacerdote. Então o que aconteceu? Quando as pessoas pegaram Jesus, levaram primeiro para Anás, que já tinha sido o sumo sacerdote anterior, e de certa forma exercia muita influência, para depois formalizar a coisa com o sumo sacerdote formal, que era o genro dele, que era Caifás. Dá para a gente entender, né, meus irmãos? É interessante essa explicação, né? Com isso a gente fica entendendo que havia, teoricamente, apenas um sumo sacerdote de fato, mas na prática a gente tinha aqui 2 sumos sacerdotes, né? Um pela sua influência, que era Anás, que já tinha sido sumo sacerdote, e depois o genro dele, teoricamente, o sumo sacerdote de fato era Caifás. Por isso que levaram Jesus primeiro para Anás, aí depois levaram para Caifás. Jesus foi julgado na seguinte ordem: Anás, Caifás, aí depois levaram para Pilatos para tentar matar Jesus. Aí depois Herodes, o Antipas. Pilatos disse: esse homem é Galileu? Se ele é Galileu, a jurisdição não é minha. Aí de Herodes, leva para Herodes. Levaram para Herodes o Antipas. Anás, Caifás, Herodes, Anás, Caifás, Pilatos. Desculpa, irmãos. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e outra vez Pilatos. Voltaram para Pilatos. Herodes mandou de volta para ele. Foi onde Jesus foi condenado à crucificação. Crucificação. Muito interessante isso, meus irmãos. Muito interessante isso aqui. Olha só, Lucas 3, 1 e 2. Cris, deixa eu falar logo uma curiosidade. Na verdade, hoje em dia, antigamente, a gente escrevia os versículos, capítulo, 2 ponto, versículo, vírgula, versículo, né? Ou então tracinho, quando era para dizer do versículo de tal a tal. Hoje em dia se escreve ponto. Na verdade, é só uma curiosidade, mas a gente fala, então é 3.1,2. Ah, professor, se é 3.1 e 2, fazer capítulo 3, versículos 1 e 2, por que tem 2 pontos ainda? Porque esses versículos a gente copia da Bíblia online, né? E acaba colocando aqui, então, às vezes a gente acaba esquecendo de corrigir. E foi bom que isso aconteceu para a gente tirar essa curiosidade. Tá? É uma curiosidade. Claro que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma na nossa aula, mas é uma curiosidade interessante. Se a gente for escrever, a gente bota LC de Lucas 3.1,2, quer dizer, Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2. E se fosse do versículo 1 ao 5, LC de Lucas 3, ponto, ou seja, capítulo 3, ponto, 1-5, ou seja, vai do versículo 1 até o versículo 5, tá, queridos? Muito interessante isso aqui. Olha só, vamos para esse versículo, que esse versículo é poderoso. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia,
e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Versículo muito rico esse aqui, irmãos. Já tratamos desses versículos em aulas anteriores e esse versículo pega muita aula que a gente tratou. Vamos lá. 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César, a gente viu que foi o César, o imperador de Roma, o homem que mandava no mundo, digamos assim. Claro que o Império Romano, ele não abrangia o mundo inteiro, irmãos. Ele abrangia apenas o Mar Mediterrâneo, circundava ali a área do Mar Mediterrâneo. Mas ele era o homem mais poderoso do mundo. Então, o homem que, a gente disse, o homem que mandava no mundo, né? O homem mais poderoso do planeta Terra. Ele era o imperador de Jesus na época do ministério de Jesus. Na época do nascimento de Jesus era César Augusto, e na época do ministério de Jesus era Tibério César. Tibério César, que era afilhado de César Augusto. Quando César Augusto morreu, veio Tibério César. No 15º ano do reinado do Tibério César, que ele vai dizer que João Batista apareceu no deserto, iniciou o ministério de João Batista, então ali muito próximo o ministério de Jesus também. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, já estudamos sobre isso. Pôncio Pilatos era o governador romano das regiões da Judéia e Samaria, incluía ali Idumeia também, mas a gente vai dizer Judéia e Samaria. O Herodes, tetrarca da Galileia, a gente já estudou sobre isso. Esse Herodes, todos eles eram tetrarcas, mas Lucas está se referindo ao Herodes Antipas, cuja jurisdição era Galileia, mas também era Pérea. E o seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites. Já estudamos isso também, muito importante. Ele está se referindo não ao Herodes Filipe I, que estava preso em Roma, que foi exilado, que perdeu Herodias. Não, esse não. Ele está se referindo ao Filipe tetrarca, o Herodes Filipe II, que governava Bazã. E Bazã, a gente viu que Itureia e Traconites são duas regiões de Bazã. Itureia, Traconites, Gaulanites, Bataneia, eram todas regiões da terra de Bazã. Então, Itureia e Traconites, e também Lisânias era tetrarca de Abilene. Lisânias era um governador de uma região chamada Abilene, a gente também já viu isso em aulas anteriores. Abilene era uma região que ficava ao norte de Bazã, né? Ela ficava ao norte ali do Monte Hermon e de Damasco, então ele disse que Lisânias era tetrarca dessa região Abilene, que tinha como capital Abila. Já estudamos sobre isso, mas ele disse que é o que importa para a gente agora, né? Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Olha só, irmãos, sumos sacerdotes Anás e Caifás. E aí agora a gente sabe por que ele está dizendo isso. Quem era o sumo sacerdote de verdade aqui? Era Caifás. Por que ele falou Anás? Porque Anás exercia o sumo sacerdócio na prática, mesmo sem ser mais o sumo sacerdote. Nessa época veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, irmãos. E esse versículo poderosíssimo agora a gente pode entender por completo, porque a gente já tinha estudado esse versículo antes, né? Na parte de Tibério César, a gente já tinha falado sobre Pôncio Pilatos e Herodes Antipas, sobre Filipe de Bazã. A gente já falou sobre tanto Itureia e Traconites, que aparece aí, como Bataneia, Gaulanites e Auranites também. Tinham esses 5 pedaços, a Bíblia só fala em 2, mas é tudo de Bazã. Falamos de Abilene e agora a gente fala dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Um versículo riquíssimo, meus irmãos. Se por algum motivo você perdeu essas aulas anteriores, a gente recomenda que volte e assista, tá? São muito importantes. E a gente fecha aqui Lucas 3, 1 e 2, meus irmãos. Com isso a gente entende os encargos religiosos da época de Jesus. A gente fecha os encargos religiosos da época de Jesus, estudamos todos eles. Vamos fechando também por aqui a nossa aula, e na aula que vem, nosso Senhor permita, nós estaremos estudando sobre o Sinédrio. O que era Sinédrio e como era composto o Sinédrio. Então, até a próxima aula, se nosso Senhor desejar.